quieto aí. Então, vamos lá. Só para continuar, a política nossa é de liberdade supervisionada. Não adianta eu ter todo um controle em cima do cara se eu não estou motivando ele e mostrando para ele o caminho certo para ele poder ter sucesso. Então a gente mostra o caminho, cobra muito, coloca muita pressão e dá a liberdade. A liberdade é diretamente proporcional ao quanto que ele traz de resultado. O cara que traz muito resultado, ele tem mais liberdade. O próprio Jack Welch prega isso, né? Quanto mais liberdade, quanto mais resultado ele traz, mais diferenciado o tratamento dele. Então a gente tem uma política de cartão advertência, cartão amarelo, cartão vermelho. Pô, fui pra balada ontem, não vou conseguir chegar às 9, vou chegar às 10 hoje. E a gente joga aberto e pede que eles sejam muito sinceros com a gente. Pô, tô de ressaca, fui pra balada, cheguei, atrasei, desculpa, vou produzir para compensar esse horário. Porque meu funcionário não ganha por hora, ele ganha por resultado, por performance. Ele sabe disso. Então, se ele estiver produzindo, eu não vou pegar tanto no pé. Agora, se ele não está produzindo, vou pra balada 2, 3 vezes, fez isso 2, 3 vezes, advertência, cartão amarelo, cartão vermelho, tá fora. E essa mentalidade de gerir desse jeito, ela é incorporada pelos que são jovens executivos, depois são gestores, jovens gestores também, se a gente quiser chamar assim, ela é incorporada por eles e eles aplicam isso no dia a dia, quer dizer, o bastão passa um para o outro? Sim, porque como a gente lidera pelo exemplo, o exemplo que a gente dá é o exemplo do que eles aprendem, da maneira que eles aprendem a liderar. Então é engraçado, muitos seguem essa doutrina depois em outras empresas. Alguns adaptam um pouco porque a empresa é alemã, é mais rígida, não sei o que lá, mas todos tentam sempre seguir mais performance e futuro de carreira do que cobrança de processo certinho e tudo mais. A questão de relacionamento e de mistura da vida social, de pegação, é difícil, cara, porque são todos jovens, bens de vida, monetariamente falando, socioeconomicamente falando, e bonitos. Então, eles têm a vida profissional todo dia, ficam amigos, ficam muito próximos e acabam naturalmente tendo alguns casais, ou até, sei lá, casais homossexuais aí, mas até relacionamentos, né? Então, como lidar com isso? O que a gente tem pedido há pouco tempo para cá, mas a gente já teve problemas com relacionamento, com certeza. Isso acontece com toda empresa. Dizem que a cada 10 pessoas, 3, se não ficaram, vão ficar, ou estão ficando, né? Tem 30% da equipe vai ter relacionamento entre si, não tem como prevenir. Mas o que a gente fala é que joga aberto, porque se for um relacionamento entre um superior e um subordinado, pode haver problemas. Então, nesses casos, e até entre colaterais, pô, eu sou trainee, ela é trainee também, vamos ficar legal. A gente pede que seja jogado aberto e o superior seja informado. Por quê? Porque se a gente sentir que vai haver algum problema, vai dar crepe, não é que a gente vai demitir um dos dois, mas a gente vai tentar realocar alguém para evitar, ou ver se, pô, ela é de um subgrupo da manhã, vou colocar o outro no subgrupo da tarde, então para que não haja relacionamento e mistura de afetivo com profissional no meio do trabalho, entendeu? Então a gente tem, mas vão acontecer relacionamentos, a gente às vezes sem querer promove, porque tem festa de final de ano, tem festa, bateu a meta, viagem para a praia, todo mundo junto, então acontece relacionamentos. Agora, se for haver um envolvimento afetivo mesmo, a gente pede que o casal se venha à frente e jogue aberto, e eles sabem que não vão ser punidos por isso, mas sabem que a gente vai tomar atitudes para que nenhum dos dois seja prejudicado pela situação. E o Rafa, você já teve que enfrentar alguma situação dessa? Quer dizer, como é que foi feito, como é que se contornou isso internamente? Só para entender melhor, se eu já enfrentei nessa equipe... Não, em qualquer equipe, como trainee, tanto faz assim a posição, entendeu? Seja você, se for na época que você era trainee, seja como isso foi resolvido e se isso impactou no grupo, de que maneira isso impactou no grupo e a própria decisão da liderança, como essa decisão impactou no grupo positivamente ou negativamente, ou ao contrário também, numa posição em que você, como gestora, teve que com seus pares e superiores resolver uma situação em que talvez pudesse prejudicar o desempenho da equipe. Eu não passei por nenhuma situação dessa. Na minha campanha aconteceram alguns casos, mas foram pontuais, foram de trainee com trainee, mas a pessoa, ela acabou saindo antes. Sim. Não foi nem por escolha do WTC. Ela saiu também nem por causa do relacionamento, foi outra coisa pontual. Então, porque foi o que o presidente acabou comentando, acaba saindo, acaba viajando, a gente faz churrasco, fazer alguma coisa, a pessoa... São todos muito jovens, ninguém tem maturidade suficiente para saber o que está fazendo. A gente até brinca para lembrar o que fez na noite anterior. Então, acabou não dando certo. E, assim, nunca chegou nada
desse jeito em mim, mas assim, creio que com certeza atrapalharia muito uma pessoa. Acho que todo mundo hoje na empresa deveria pensar assim, acho que todo mundo está pensando, se nova política que a empresa está trazendo é muito bacana. Por quê? Porque de repente eu só estou no meu lugar, porque para o envolvimento superior, não quero isso para mim, não quero que todos tenham essa visão, sim pelo meu profissionalismo. Então todo mundo está pensando dessa forma, está crescendo muito mais fácil, a empresa está ficando muito mais profissional do que aquela empresa familiar, de só jovens, ninguém mais tem essa visão da BTC, tanto é que assim, hoje é muito mais a postura dos jovens do que a idade deles, a idade não corresponde com a cabeça dele. O convidado não sai caro, né? Então sempre houve essa preocupação nossa de cuidado com o envolvimento entre subordinado e funcionários entre si também, mas nunca foi tão declarado quanto a gente está fazendo atualmente. Então, como o convidado não sai caro, regras do jogo, política da empresa, tudo escrito e bem claro para todos os funcionários. Para terminar, esse trabalho, além de ficar exposto na SPM e servir de base para vários estudos, sobretudo dentro de liderança estratégica, que é a nossa matéria, e é o foco do nosso desenvolvimento, qual a dica que vocês dão para quem tem equipes, para quem faz parte de uma equipe, para quem é executivo e está no mercado e lida com liderança no dia a dia? Ou seja, ou é liderado por alguém, ou lidera alguém, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Que dica que vocês têm para essas pessoas? Cara, eu gosto muito da liderança participativa, né? Todas as decisões que eu tomo em conjunto com todos os meus funcionários, principalmente os mais próximos taticamente falando, mas estrategicamente eu tomo a decisão, penso na melhor maneira, mas eu compartilho ela e até se alguém trouxer uma ideia ou uma inovação, algo que eu já entenda que tem que ser feito, a gente vai agregar a opinião ou até a mudança do funcionário, não importa o nível hierárquico dele, na decisão, né? Então, liderança participativa para mim tem dado muito certo, principalmente com esses jovens que têm a liberdade de falar de sexo com os pais, têm a liberdade de brincar com o pai, que coisa que na nossa, pelo menos na minha idade, quando eu tinha 15, 16 anos, eu tinha medo do meu pai, era respeito, não podia falar abertamente em vários assuntos, não podia xingar dentro de casa, e eu peguei uma geração quase X. Agora, essa geração Y não. Criancinha já fala palavrão com o pai, já debate, manda nos pais e tem uma liberdade de diálogo que antigamente não havia. Havia esse temor paterno, né? E a mesma coisa refletia nas empresas, nas organizações, porque os diretores, os presidentes eram os reis e todo mundo respeitava só porque hierarquicamente ele era acima. Hoje em dia o jovem só vai respeitar se você, pelo exemplo e mostrando para ele que o que você faz é porque você é credenciado a fazer isso e que por experiência você sabe que dá certo. E chama ele para explicar o porquê é feito isso. Não dá para fazer em tudo, em todo momento, a toda hora, mas nas decisões mais significativas ou até no dia a dia, nas coisas que você vê que dá para envolver, a equipe tenta envolver. Diálogo aberto tem sido um grande diferencial nosso, porque se você quer confiança, quer fidelidade do seu colaborador, você tem que dar confiança, você tem que dar liberdade para ele. Então, não pega mais esse negócio do general, né, que coloca a cenourinha lá na frente, não fez certo, a cenoura vai pelo lado contrário, né? Então acabou essa burrice da cenourinha. O negócio hoje em dia é você falar pro cara, você quer crescer, eu tenho um ambiente fértil para você crescer, vamos junto. Se você fizer o que você precisa fazer para crescer, eu vou tentar te colocar sempre um desafio acima do que você é capaz. E se você fizer tudo certo, aí entra um pouco da gestão de vanguarda que a gente tem aqui dentro, que é a chance do cara ser dono do negócio. Porque é fácil você falar, haja como empreendedor, haja como se você vestisse a camisa e seja dono da empresa. Mas é muito mais fácil você falar, não, você é dono da empresa, toma aqui 2% da empresa. Aí o cara realmente vai agir como dono da empresa. E os jovens estão muito mais preocupados em ser donos dos próprios narizes e negócios e carreiras do que ganhar muito, do que ser um empregado, ser um mero funcionário, ainda mais com o boom da internet, com você vê Zuckerberg bilionário aos 26 anos. Esses são os exemplos que eles miram. Então, se esses são os exemplos, vamos dar uma oportunidade dele falar, pô, também vou ser empresário, também vou tentar crescer, também vou ter a chance de, se eu tiver a ambição e trabalhar direitinho, vou ter a oportunidade de ser o dono do meu negócio. E você, Rafa, alguma dica? Não, meu pensamento é muito semelhante ao do Brasil. Hoje, a melhor coisa que tem a fazer é sempre ouvir as pessoas, da liderança participativa, sempre perguntar o que se deve fazer, o que não se deve. Acho que com certeza é mais fácil que você tenha a fazer
fazer, para você ter equipe perto de vocês, da confiança que ele está falando, ser sempre muito aberto. A gente é muito aberto assim com tudo, a nossa reunião de resultados, desde quanto a gente está no vermelho, quanto a gente trouxe de grana do departamento inteiro do Brasil, a gente mostra para eles. A pessoa ela sente um pouco da responsabilidade que a gente tem, que não é só que ela está trazendo meio um ponto, que ela está trazendo associado, que ela trouxe 13 mil reais, não, ela está entendendo um pouco do que ela está fazendo. Ela se sente participativa, isso do líder tá sempre com ela, ele fazer reuniões com ela, ele marcar, ele vê que a rotina é a mesma, não muda, não é porque ele está numa mesa diferente ou porque o cartão dele tem apenas um cargo diferente, ele vê que é igual, a responsabilidade apenas aumenta, mostrar um pouco que é possível. Isso do espelho, que eu estou até comentando no início, que as pessoas de 24 anos, já em cargos decisores, já como diretores, te faz querer chegar perto, mostra que é possível, não é aquela pessoa de 80 anos. Então, trazer um pouquinho dessa vontade, dessa ambição, despertar essa ambição da pessoa, com certeza é nosso ponto forte, é o ponto forte hoje do WTC, da nossa campanha de 6 meses. Mas a gente, exatamente, Rafa, concordo com você, a gente convida, inclusive, vocês a conhecer a estrutura do WTC Business Club em São Paulo, se vocês tiverem oportunidade de conhecer em outras das nossas filiais, talvez participar de algum evento, eu vou mandar para vocês os convites, o calendário, e estamos à disposição. Basicamente, se você quer um local neutro para você conhecer empresários e grandes executivos, esse é o local que a gente consegue fomentar.